Ô, Léo Jardim, conta pra nós a verdade, então, ué. Conta pra nós a verdade, ué. Nós não sabemos a verdade, mas então conta pra nós, ué. Você queria que a torcida do Cruzeiro ontem recebesse. Ei, Jardim, vem aqui me dá um abraço. Para, meu irmão. Futebol é um lance passional. Fala, Nação Azul! Leonardo Jardim disse que ficou triste com os xingamentos da torcida do Cruzeiro. Mas será que ele realmente esperava uma recepção diferente? Então vamos falar do jogo. Zé Lucas, você é craque. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Você jogou pouco ontem, mas domingo você já vai jogar contra o Corinthians. Vai jogar. E Matheus Henrique, pode ficar elétrico que o Zé Lucas chegou. Muito bom jogador. Gerson, você é o síndico. Ponto final. Síndico, ponto final. William, gostei do jogo que você fez ontem, mas entendo que o Fagner fez falta ontem. Fez um bom jogo, tá? Não, ele fez um bom jogo, não, cara. Fez um bom jogo. Fez um baita jogo. Então, baita jogo quem fez foi o Gerson. Então é o seguinte, mas fez um bom jogo, tá? Pra ser bem justo com o William, bom jogo seguro muito e tal. Bom jogo. Mas o Fagner faz muita falta porque vive a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro. Outra coisa, o Romero não tem como, gente. O Romero faz falta demais. Ah, mas você tá lamentando? Mas tô lamentando. Empate Chechelento. O empate, placar, 1-1, Chechelento. O Cruzeiro deu um chute no gol. Um chute no gol do Flamengo. E foi o chute do Arroio que foi o gol. Um chute no gol. Ah, mas e o lance do Wesley, que não foi chute? Ele entrou, bateu o peito nela. Chute é com o pé. Então, um chute no gol do Flamengo e foi o gol. E o meio-campo do Cruzeiro ontem não funcionou. Muito grande. Ô, HG, um grande jogo. Mais de 60 mil, né? 60.046 espectadores estiveram lá. Cara, a noite de Libertadores é diferente. Até comentava isso com o Elton. Eu estive no domingo, né? Nesse momento, muito feliz até que eu estou vivendo de vida agora, de poder voltar a assistir também jogos do Cruzeiro na arquibancada, vendo o Cruzeiro contra o Mirassol. Campeonato Brasileiro, a torcida esteve presente fazendo uma grande festa. E ontem, contra o Flamengo, os decibéis são diferentes em uma noite de Copa Libertadores. Não tem como, o engajamento é outro. E a gente viu um grande jogo. Primeiro tempo, achei que o Flamengo foi melhor, apesar de uma oportunidade criada pelo Cruzeiro logo aos 6 minutos, uma bola que é cruzada pelo Arroio, o Wesley passa. O Wesley, né, a gente projetava que havia uma dúvida por nossa parte aqui do setor esquerdo, que se o Wesley tivesse condição para 60 minutos seria o titular, e ele acabou mesmo sendo o titular por ali. Alguns encaixes, né, a gente vendo o Matheus Pereira marcando ali próximo o Pulgar ou o Jorginho quando construía, o Caio Jorge tirando o espaço do Léo Ortiz. O Léo Pereira às vezes ficava, digamos, mais solto para criar, não era algo ao acaso, né, porque o zagueiro mais construtor do Flamengo, com certeza que pede atenção para que você tire o espaço, é o Léo Ortiz. O Arrascaeta sendo acompanhado ali pelo Matheus Henrique. O Cruzeiro tem um pouco de dificuldade, o Flamengo venceu aquele duelo de ter mais posse de bola do que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo controlou mais o jogo, mas num todo, assim, o Flamengo não teve oportunidades que fizessem o Otávio ter que fazer milagre. Ele teve intervenções importantes, sim, mas achei um jogo muito de igual para igual. No segundo tempo, o Cruzeiro volta bem no segundo tempo. O lance do Arroio é um lance clássico que a gente vê do time do Arthur Jorge, né? Lateral por fora, ponta por dentro, ultrapassagem. O Arroio fazendo um belíssimo drible, mas esse gol, ele começa de uma outra maneira. O Cruzeiro construindo de pé em pé uma faceta que esse Cruzeiro não tinha o ano passado. Em jogos como o de ontem, com um nível de dificuldade extrema, a gente tem que lembrar que esse Flamengo, nos últimos 7 anos, conquistou 3 Libertadores, perdendo uma final ainda, que poderiam ser 4 Libertadores em 7 anos. Com um elenco que dispensa comentários, não faltou paciência ao Cruzeiro ontem para trabalhar a bola de uma maneira a buscar um espaço na defesa adversária. Acho que o Matheus Henrique individualmente ficou bem abaixo dos outros companheiros e a ausência do Romero fez com que o Gerson tivesse uma sobrecarga, vindo buscar essa bola mais na parte de trás do campo, e o Matheus Pereira também fizesse o mesmo movimento. Eu acho que a ausência do Romero impacta diretamente na atuação do meio-campo do Cruzeiro, que na maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, acabou sendo dominado pelo meio-campo do Flamengo. Para mim está em aberto, HG, o Cruzeiro provou mais uma vez que não tem a mesma folha, não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo número de opções em termos qualitativos que o Flamengo tem, mas o Cruzeiro é sim muito bem treinado. O Flamengo veio, respeitou o Cruzeiro também, tentou fazer o seu estilo de jogo, mas eu vejo que está em aberto
para o segundo jogo no Maracanã. E aí, meu jovem? Ah, que bom, né, que tá aberto, né? Mais emoção para a próxima quarta-feira, mais um jogaço que a gente vai acompanhar. Eu quero pegar um início de uma fala sua, quando você, durante a sua abertura do programa, você fala a respeito da falta que o Fagner fez. Eu prefiro colocar que o William substituiu à altura o Fagner, porque aqui mesmo nesse programa eu falei que o Fagner é um dos protagonistas da equipe do Cruzeiro, e substituir protagonistas tem muitas responsabilidades, e o William foi muito honesto na atuação dele ontem, foi muito importante na marcação, e deu o passe pro Arroio fazer o gol. Então, o Valu falou sobre a construção da jogada, e essa construção de jogada ela também passa para o William. Então eu só quero tirar essa parte, pegar essa parte do meu comentário para elogiar um atleta que por muitas vezes, eu mesmo aqui no programa, critiquei as atuações do William. Então, baita a atuação do William, eu coloco como muito boa a atuação do William, foi importantíssimo para o Cruzeiro ontem, e reforço, substituir jogadores que são protagonistas é bem difícil, visto o que hoje está sendo criticado, o Mateuzinho. O Matheus Henrique, precisou substituir um dos jogadores também muito importantes e um dos ídolos recentes da história do Cruzeiro, que é o caso do Romero. E existiu uma grande preocupação. Ontem, aqui mesmo no programa, eu falei, eu estava curioso para saber como seria a postura desses dois substitutos, porque o Arthur Jorge trabalhou e trabalhou muito para pegar e chegar a esse jogo, tendo os dois jogadores muito bem adaptados ao sistema do Cruzeiro, tanto o William quanto o Mateuzinho. E ontem nós vimos que o Mateuzinho não conseguiu cumprir todas as funções, ou às vezes nenhuma função que foi exercida para ele no contexto do jogo. Então, eu ainda bato na tecla. O condicionamento do cartão aos 10 pode ter tido um peso? Pode. Como não pode ter tido esse peso todo para um jogador da experiência que ele carrega. Mas, no contexto geral, jogo eu ainda acredito que está totalmente aberto. Vai ser um baita confronto, um jogo interessantíssimo, e reforço mais uma vez, é um jogo de decisão nas oitavas de final da Copa Libertadores. Porque você imaginou, se fosse o contrário, quando a gente estaria aqui destacando, se o Cruzeiro tivesse um orçamento de 2 bi, o elenco que tem, nós estaríamos cobrando aqui, né? Só que o Arthur Jorge consegue entregar com um elenco bem abaixo, com um orçamento bem abaixo, consegue igualar as forças com o Flamengo. E vai continuar igualando lá na semana que vem. Mas ele, o pé de pano, fala agora. Toca pau aí, André, vai. Mantermos o mesmo comportamento, mantermos a mesma identidade. Eu não mudei hoje nada daquilo que é a identidade da equipa. Não vamos mudar seguramente quando jogarmos daqui a uma semana no Rio de Janeiro, porque sabemos que estes jogos se fazem e se decidem em duas partidas, onde é importante estar competitivos em cada uma delas. O resultado de empate leva-nos para um jogo de final, ou seja, onde não há outro resultado que não seja poder ganhar para que possamos continuar esta nossa caminhada. Sabemos das dificuldades que são, mas também temos a certeza que do outro lado vai ser uma equipa que vai encontrar dificuldades por ter que defrontar este Cruzeiro. A tendência na semana que vem é de um jogo mais aberto, né? Ou não? Ô, HG, eu não creio num jogo mais aberto. Acho que parecido com o que foi ontem, sabe? Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho-papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time, tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. O Cruzeiro ontem fez uma partida correta para mim no contexto geral. Não foi das melhores partidas que a gente viu do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge, não, mas está muito próximo do que a gente está acostumado a ver desse time. Então, algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente precisa destacar. Até individualmente, eu não gostei do Rojas ontem, mas eu acho que é algo natural de quem está chegando a um clube e a um país novo. O Arthur Jorge, para mim, foi bem. O Caio Jorge e o Matheus Pereira, pelo padrão que eles mostraram no Cruzeiro, eu espero mais do que eles apresentaram ontem. O Gerson, o dono do meio-campo, e o Jonathan Jesus, cara, é impressionante o que esse moleque joga. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio, assim como o Valu foi. Aliás, um abraço lá pro Rômulo de Vespasiano, que trabalha lá no Mineirão, gente boa pra caramba. E indo ao estádio, a gente consegue enxergar algumas coisas de forma diferente. Cara, eu comentei com o Valu hoje na rádio, no Band News na área, como o Cruzeiro pratica algumas inversões que para mim são interessantes pra caramba.
E aí você pega o Jonathan Jesus recebendo pelo lado esquerdo da defesa, buscando o William aberto na ponta direita, cara. E isso, por várias vezes, acaba funcionando. Acaba deixando os jogadores em condições de criar de uma forma melhor. Eu, só voltando na questão individual, eu não gostei do Matheus Henrique. Para mim, ele fez uma partida ruim. O Rojas também não foi bem para mim. Foram os únicos 2 jogadores que eu destaco de forma assim, mais negativa assim, pelo lado do Cruzeiro. E eu espero que no próximo jogo, com a volta ou as voltas de Fagner e Romero, o Cruzeiro consiga um resultado melhor. Porque, de verdade, a impressão que me passou ontem, depois do jogo no Mineirão, é que é muito possível o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Você quer saber o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pênaltis.